Então, para a gente entender esses músculos, nós temos que entender, assim como a gente entendeu o ligamento, que todo músculo ele vai ter uma inserção e uma origem. A inserção é onde aquele músculo se insere e é o elemento móvel do sistema. O músculo ele sai de um lugar, que é uma origem, que é o elemento fixo, e se insere em outra extremidade, que é o elemento móvel. Então a gente tem que ter esse conceito de inserção e origem, ou origem e inserção. Caminhando um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de cada um desses músculos. Cada músculo da mastigação ele tem uma função específica. Então aí, qual que é a nossa atividade? A nossa atividade para a próxima semana é a seguinte. Eu quero que vocês vão denominar quais são os músculos da mastigação, o movimento mandibular executado, abertura, fechamento, lateralidade e protrusão. A partir desses 4 movimentos, eu quero que vocês falem quais são os músculos que estão atuando em cada um desses 4 movimentos. Do tipo, quando eu abro a boca, qual músculo que está ativo? Quando eu fecho a boca, qual músculo que está ativo? Quando eu faço lateralidade, qual músculo que está ativo? Quando eu faço protrusão, qual músculo que está atuando? Perfeito? E aí, em associação com isso, eu quero que você pegue esses mesmos movimentos, abertura, fechamento, lateralidade, e me fale o que está acontecendo na articulação. Quando eu abro e fecho a boca, o que meu disco, meu côndilo e a minha fossa estão fazendo? Quando eu faço lateralidade, o que eles estão fazendo? Quando eu faço protrusão, o que eu estou fazendo? Então essa atividade ela vai começar a compatibilizar na cabeça de vocês quais músculos estão trabalhando e qual movimento articular está acontecendo. Beleza? Mas vamos ajudar. Vamos falar dos músculos. Masseter, primeiro deles, é esse músculo que está assinalado em verde. O masseter ele tem uma origem, que é o arco zigomático, e uma inserção, que é a face lateral externa da minha mandíbula, ali na região de ramo e ângulo mandibular. Fica nessa região mais ou menos, tá bom? A ação do masseter, ele eleva a minha mandíbula, ou seja, ele trabalha no fechamento mandibular, ele trabalha na protrusão e ele trabalha na lateralidade, com algumas observações. Durante o fechamento, ele vai fechar a minha mandíbula, mas não está trabalhando sozinho. Durante a protrusão, o masseter ele apresenta 2 porções, ou 2 feixes. Um feixe mais superficial e um feixe mais profundo. O feixe superficial é quem trabalha predominantemente quando eu estou fazendo protrusão. E durante a lateralidade, ainda falando só de masseter, que é esse músculo em verde, durante a lateralidade contrai o meu masseter no lado para o qual eu estou executando a lateralidade. Beleza? Vou passar bem rapidinho, músculo por músculo, falando desses 3 pontos. Origem, inserção e função. Temporal. Ele vai ter origem lá na fossa temporal, ou na lateral da minha superfície cranial. Esse músculo está em verde. E vai se inserir lá no processo coronoide da minha mandíbula. Lembram que o ramo ele ascende do corpo da mandíbula e ele tem 2 processos. Um que é chamado de côndilo e um que é o coronoide. E o coronoide, ele é onde o temporal se insere. Perfeito? O meu músculo temporal ele vai ser dividido basicamente em 3 porções. Uma porção anterior, uma média e uma posterior. E essas porções, elas dizem respeito à direção das fibras musculares desse músculo. Então a porção anterior, ela vai ter fibras musculares mais verticalizadas, ao ponto que a porção média tem fibras musculares mais oblíquas. E a porção posterior são fibras mais oblíquas e mais horizontais. Então a direção dessas fibras é diferente, de acordo com a porção que eu estou trabalhando. A ação desse músculo temporal vai estar diretamente relacionada às fibras que contraem em sua maior parte. Mas ele atua de uma forma geral e basicamente na elevação da minha mandíbula e na minha retrusão mandibular. Essa elevação e essa retrusão ela é dominada pelas fibras que contraem. Por exemplo, se eu contraio a porção anterior e média, a minha mandíbula ela é elevada. Se eu contraio a posição posterior, a minha mandíbula ela é retruída. Só que aí tem uma observação. Essa questão da retrusão ela é um pouco controversa, porque o movimento de retrusão é um movimento bem curto.
Então não se sabe ao certo na literatura o quanto essa porção posterior está contraindo durante a retrusão. Mas se formos falar dentro de aspectos gerais, função do temporal, elevação e retrusão de mandíbula. Perfeito? Para frente, pterigóide medial. Ele tem uma origem lá na fossa pterigóide, localizada na base do crânio, e vai ter a inserção no ângulo da mandíbula, só que internamente. Então, se eu imagino a minha mandíbula, o meu masseter está por fora e o meu pterigóide medial está por dentro, como se ele fizesse uma tipóia de sustentação para a minha mandíbula, bilateralmente, obviamente. Então, já sabemos, origem e inserção. A ação do pterigóide medial é bem semelhante à ação do masseter, que é elevação, lateralidade unilateral e protrusão. Perfeito? Já o pterigóide lateral, ele é um músculo super interessante na função mandibular. Por quê? Porque ele é composto de dois feixes que trabalham como se fossem dois músculos diferentes, que são pterigóide lateral superior e pterigóide lateral inferior. Ele é um músculo de extrema importância para a gente entender DTM, ou desordem temporomandibular, que vai ser um assunto que nós vamos falar lá na frente. Vamos com calma. Pterigóide lateral, ele vai ter uma origem e uma inserção para o lateral inferior, para o lateral superior. Ele tem uma inserção para o lateral inferior e para o lateral superior. Fiquem atentos nisso aí que eu escrevi. Qual que é a ação desse músculo? Vai estar diretamente relacionada ao feixe, se ele é superior ou se ele é inferior, mas de uma forma bem geral. O pterigóide lateral ele vai atuar na abertura da boca, na protrusão, na lateralidade e na estabilização de quem? Do meu disco articular, falando especificamente do pterigóide lateral superior. Beleza? Fiquem bem atentos a essa origem e essa inserção, porque isso vai ser muito importante para a gente lá na frente. E por fim o digástrico, que ele não é considerado um músculo da mastigação, mas ele está diretamente relacionado à minha função mandibular. O digástrico, ele tem dois ventres, um ventre posterior e um ventre anterior. Esses dois ventres, tanto o posterior quanto o anterior, vocês estão vendo aí na figura, eles têm a mesma inserção. Todos dois eles se inserem no tendão do ocioide. O ventre posterior ele sai da região posterior, ou mais especificamente do processo mastoide, e se insere no tendão do meu ocioide. E o meu ventre anterior do digástrico ele sai da lingual da minha mandíbula e se insere no tendão do ocioide também. Beleza? E qual que é a função do digástrico? O digástrico ele tem basicamente duas funções. Ele abaixa a mandíbula e ele eleva o ocioide. Quando que o meu digástrico ele abaixa a mandíbula? Quando o meu ocioide está estabilizado. Então, o ocioide está estabilizado por outro conjunto de músculos e o meu digástrico contrai. Eu abro a boca ou abaixo a mandíbula. Agora, se a minha mandíbula está estabilizada pelos outros músculos, os que a gente acabou de falar, e o meu digástrico contrai, o meu ocioide, ele movimenta. E aí eu trabalho na deglutição. Então, o digástrico ele tem função primordial de abrir a boca e de deglutir. Qual que ele vai realizar depende do que está estabilizado, se é a mandíbula em si ou se é o ocioide. Beleza? Nós temos ainda outros músculos, que são supraioides, que como o próprio nome diz, eles são supraioides, ou seja, eles se inserem na mandíbula e no osso ioide, e eles são, o digástrico é um dele, que está do ioide em direção à mandíbula, gênio ióide, milo ióide, estilo ióide, que são músculos considerados supraioides, mas que nesse momento a gente não vai entrar em função específica, mas eu listei aí para vocês. E assim como os supraioides, a gente tem os infraioides, que estão do ioide até a clavícula, ou seja, abaixo do osso ioide. Que da mesma forma, eu não vou entrar na função específica, mas eles estão listados aí os mais importantes nesse momento. Depois a gente conversa disso, tá bom? E a gente também tem os músculos posteriores do pescoço, que trabalham de forma muito específica no nosso equilíbrio da cabeça. Também não vou entrar na função específica, mas eles estão listados aí, a gente vai falar deles mais para frente, tá bom?
além dos músculos intrínsecos da face, que trabalham na nossa expressão facial e, de uma forma geral, atuam no sistema estomatognático também. Beleza? Então, eu indico essa tabelinha. Essa tabela ela vai falar dos principais músculos envolvidos na função mandibular, que são os que eu falei que nós temos que ter uma atenção muito extrema, que são masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral e digástrico. E aí a gente tem origem, seção, função, inclusive inervação e nutrição sanguínea. Essa tabela está lá no Walkerson, naquele capítulo que eu falei para vocês, tá bom? Temos que estudar ela para a gente fazer a nossa atividade, perfeito? E aí, para finalizar a aula, eu queria finalizar com um conceito que a gente chama de tônus muscular. O tônus muscular é um estado de contração baixa, mas que mantém o meu músculo sempre preparado para agir rapidamente frente a um estímulo. Então, se eu estou aqui, em repouso, sem falar, sem tocar dente, lábios levemente separados, eu tenho os meus músculos da mastigação no estado de contração baixa, mas que nós chamamos de tônus muscular. Esse tônus muscular, ele é super importante da gente entender. Porque se a gente altera o tônus muscular de vários músculos, muitas vezes a gente evolui com dor. Isso é um passo fundamental para a gente entender uma matéria que nós vamos falar lá para frente, chamada DTM, ou disfunção temporomandibular. Perfeito? Então, pessoal, eu queria encerrar por aqui. Eu desejo bons estudos. Contem comigo para qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Espero que aproveitem o conteúdo. E é isso aí. Contem comigo sempre. Os